na maioria dos casos, ele é o cara que manda na porra toda no filme, entendeu? Então é a imagem dele que vai ser imprimida, na maioria dos casos, volto a dizer, em todo o projeto do filme. Então vai ter a identidade visual dele, os ângulos de câmera que ele escolheu, que ele achou melhor. Tanto é que muitos diretores têm sua marca registrada no cinema. Mas aí às vezes, só às vezes, meu amigo, esses caras, eles tomam algumas decisões que a gente pensa, que porra é essa? Seja porque as cenas ficam sem sentido, ou porque os takes parecem que beneficiam mais eles próprios do que outra coisa. Enfim, eu sou o Mauro Oliveira. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o like no vídeo, ative as notificações e, sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro caso que a gente pode contar aconteceu lá em 2010 com o filme Homem de Ferro 2. Filme esse que foi dirigido por Jon Favreau, vai mostrar um pouco aí do Tony Stark e bebendo cachaça, e ficando triste, bebendo cachaça, e com problema no reator Arc, ele bebe cachaça, e aí ele cria uma armadura nova, mas ele bebe cachaça. Enfim, é um filme que o homem tá na manguaça. Aí eu bebo pra caralho. Nesse contexto vai surgir a Natasha Romanoff, interpretada pela Scarlett Johansson. A Natasha, ela é meio que uma assistente pessoal do Tony Stark, tá lá pra proteger ele. Mas temos um plot aí no final das contas, né? Porque a Natasha, na verdade, é um agente infiltrado da S.H.I.E.L.D. Uma organização brabíssima, meu amigo, que tá tentando recrutar os maiores heróis da Terra pra formar os Vingadores. É do caralho. Bom, até aí tá tudo normal, mas a gente tem uma cena meio estranha. Acontece que em um dado momento do filme, lá pelo terceiro ato, a Natasha e o Hammond, que é o motorista pessoal do Tony Stark, tem que invadir o local onde tá o controle de usar armaduras que estão usando a inteligência artificial, o quadro artificial, enfim, eles precisam desligar esses bonecos, que é lá onde tá o interruptor. Só que não tem problema, né? A Natasha tá com a roupa dela de trabalho, pelo menos do trabalho com o Tony Stark. Ela precisa vestir a outra roupa pro outro trabalho, que é a roupa da Viúva Negra. E como ela decide fazer isso? Ela decide se trocar dentro do carro com o Rap dirigindo. Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Essa passou a cena engraçadinha da Marvel, a Marvel sempre dessas cenas engraçadinhas, só que tem um grande porém mesmo. O Rap é interpretado pelo Jon Favreau, e o Jon Favreau, ele é diretor desse filme, entendeu, né? Pois é, o Jon Favreau aproveitou que a Marvel meio que pede, né, que os diretores coloquem alguns pontos ali engraçadinhos durante o filme pra prender a atenção do público, e decidiu que essa seria uma excelente cena pra se incluir dentro do filme. O cara se dirigiu dentro de um carro, sendo motorista, com a Scarlett Johansson trocando de roupa enquanto ele assiste tudo. Aí eu te pergunto, isso é uma coincidência ou foi um privilégio que o diretor se deu? Continuando aqui, a gente vai falar do Quentin Tarantino. E só de eu falar do nome Quentin Tarantino, o pessoal que é cinéfilo de verdade já vai saber que... E lá vem ele falar da tara dos pés do homem. E você tá absolutamente certo. Sem sombra de dúvida, esse negócio do Tarantino ter uma tara por pés é algo que rende um único vídeo inteiro, mostrando a quantidade de vezes que ele fez isso. Mas, como a gente não tem um vídeo inteiro pra falar só do Tarantino, a gente vai falar sobre uma vez em específico que isso aconteceu. A cena em questão acontece no momento que ele tá dirigindo uma das cenas do filme Era Uma Vez em Hollywood. Tem a participação dos queridíssimos Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Pra contar como é que os dois tentam sobreviver lá nos anos 60, com a questão do cinema, fazem umas piadocas ali com o cinema de Velho Oeste, e é uma baita homenagem pro cinema da época. Porém, ele também tem um lado obscuro no qual ele decide contar um pouco sobre o caos ali da família Manson. Família essa que, pra quem não conhece, vamos deixar um comentário aqui no vídeo que talvez eu traga um pouco aí sobre essa história dele, sobre os filmes, né, que foram feitos. Afinal de contas, isso é um canal de filmes, não é um canal sobre causos reais. É verdade. No meio disso, a Sharon Tate, que é uma personagem interpretada pela Margot Robbie, ela vai assistindo os filminhos ali no cinema, né, e tal, tudo de boaça. E ela chega lá descalço, por uns pés em cima da poltrona, e o diretor decide que vai dar um close nos pezinhos dela. Na verdade, ele faz isso em algumas outras ocasiões também. Tinha essa questão aí que o pé dela tava meio sujinho, né, o próprio Tarantino pediu pra que tivesse assim, já que tava sujo, porque eles andavam meio que descalço durante o set de gravação. Segundo ele queria a maior naturalidade possível pra passar uma energia hippie aí. Mais uma vez, o homem aproveitou a chance pra fazer um take ali dos pés de alguma atriz famosa. Inclusive, ele coleciona isso, como eu falei anteriormente. O cara fez isso em Kill Bill Volume 1, quando a noiva tá deitada lá em coma, ele dá um closezinho nos pés dela. Em Pulp Fiction, em 1994, Tarantino volta a fazer isso no momento que ele faz uma conversa ali, né? Dirige uma conversa entre o Vincent Vega, que é um personagem interpretado pelo John Travolta,
e o juiz, e eles acabam tendo uma conversa bem longa e estendida sobre o fato dele ter dado massagem nos pés da mulher de um dos criminosos lá, que é fodão, que inclusive é chefe deles. Em Jack Brown também, a Vicente Vonda, né, ela aparece várias vezes no filme com os pés destacados ali. Ele sempre dá um jeito de destacar os pés e algum enquadramento do filme pra ela. E A Prova de Morte, de 2007, ele também dá um jeito de deixar os pés da atriz principal destacados em mais ou menos um pouco mais da metade do filme inteiro, com direito a alguns planos específicos só com takes dos pés dela em cima do painel do carro. Então o cara não gosta de pé mesmo. Fora que eu acho que tem um dos grandes plots dos filmes deles centrais, que acontece lá em Bastardos Inglórios, quando meio que só é descoberto que uma certa personagem ali é uma espiã, porque o sapato encaixa direitinho no pé dela. É tipo Cinderela, igual a Cinderela baiana. Agora, não pense que o homem não foi questionado várias vezes sobre isso, porque por diversas entrevistas foram perguntar pra ele: ô Tarantino, que negócio é esse com o pé? Que porra é essa? Tem fetiche em pé? Tu é? A resposta do homem é simples. É o seguinte: é uma linguagem cinematográfica que eu escolhi pra tratar meus personagens, entendeu? Pra fazer um take bonito, pra fazer alguma coisa diferente. Enfim, é a proposta do filme. Por favor, não sufoque o artista. No final das contas, vamos ser sinceros pra fechar logo essa parte aqui do vídeo. Tarantino é pica, viu? Conseguiu transformar um fetiche dele em uma assinatura de direção. Ainda leva o status cultos e fala que isso é só um M6. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto. Vou falar de outro bom, meu amigo. James Cameron. Esse aqui, ele dirigiu, né, bastante coisa nos últimos anos, apesar de agora ele só tá focado em fazer filme de Avatar, filme em 3D, e Avatar, Caminho da Água, Caminho do Fogo, da Terra, várias coisas. Enfim, o homem tá focado em fazer esse filme aí pra poder dar dinheiro pra Disney, pra ela poder fazer mais parques de diversões que com toda certeza eu nunca vou visitar na vida. O filme da vez é Titanic, que dispensa apresentações. Você pode estar se perguntando, já vai falar da questão da tábua, da decisão do diretor do Jack não subir em cima da tábua e tal, e deixar a luz lá em cima. E aí que você tá completamente enganado. A história vai falar um pouco sobre o romance do Jack e da Rose, e tem como cenário, né, um navio Titanic que em algum momento vai afundar. Enfim, a Rose tem dinheiro, a família dela é rica, ela tem o sangue fino, né, o sangue azul, como dizem aí o pessoal, e o Jack é um vagabundo. O cara só sabe desenhar, só sabe ficar jogando carta, postando em tigrinho, enfim, o Jack é um vagabundo. Mas aí ele decide que vai viajar nesse navio porque ele quer aproveitar essa oportunidade única. Eles acabam se encontrando nesse navio, se apaixonando, rola um rala e rola lá dentro de um carro, eles saem vendo diversas partes do navio. É lindo, lindo, lindo. E ainda tem a música da Celine Dion lá. Você tá falando sério? E no meio de todas essas cenas, tem um momento em questão que o Jack vai fazer uma pintura da Rose. Ele vai fazer uma pintura da Rose nua, porque o homem quer fazer isso, né? Ele é um artista, e aí ela decide que vai pousar nua pra ele. Aí ele tá pintando aqui e tal, e a gente tem um take aqui da mão dele, fazendo ali a pintura, no caso, o desenho, né? Com carvão. Ele tá fazendo aqui bonitinho e tal, só que, meu amigo, essa mão não é do DiCaprio, não, tá? Essa mão é do diretor. O diretor decidiu que queria fazer parte dessa cena. Por quê? Eu lhe pergunto. É bem estranho, não. É porque o James Cameron foi quem fez realmente o desenho da Rose nua. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Pois é, que antes de virar cineasta, lá nos anos 70, o James Cameron sempre soube desenhar, então ele fazia storyboard, tentava ganhar dinheiro dentro da indústria do cinema assim. Então assim, o homem era habilidoso, ele sabia desenhar. E aí quando teve essa ideia aí do Titanic, que ele quis colocar um desenhista, um pintor, enfim, ele fez todos os desenhos que o Jack acaba mostrando no filme. E por que não ele fazer esse desenho aí da Rose, ele pensou. E sim, ele fez o desenho da atriz, Noah, e sim, foi nome da arte, né? A Kate Winslet posou, James Cameron fez o quadro, a cena ficou lá imortalizada como uma cena de romance maravilhosa, mas se tu parar pra pensar que não é o DiCaprio lá, e sim o diretor que tá fazendo esse desenho, eu acho que quebra um pouco a magia, né? Agora vamos falar dele, o Bandido. Brincadeira. Zack Snyder, que ficou muito conhecido por dirigir um monte de coisa boa e depois fazer um monte de coisa ruim. E agora vamos falar de uma coisa horrível que ele fez. Horrível. Falando do filme Sucker Punch, que inclusive, graças a Deus, parece ser esquecido, apesar de que é perfeito pra vender televisão. Botando nas Casas Bahia pra tocar ali o filme e assistir. O pessoal vai ver a TV lindo. Achei bonito. Bom, a trama vai mostrar uma jovem que ela acaba sendo internada no hospício. Por quê? Ela é acusada de um crime que ela não cometeu. E pessoal, vamos levar essa menina aí, vamos jogar ela no hospício. E lá no hospício, ela acaba se deparando com algumas situações meio inusitadas e péssimas pra ela, na verdade. Como uma forma de fugir disso, ela acaba criando uma realidade dentro da cabeça dela. Então, enquanto as coisas acontecem no mundo real, ela imagina que tudo é diferente.
E como ela imagina isso? Elas e todas as amigas dela são menores de idade, são no hospício e são menores de idade. Estão usando umas roupinhas coladinhas e que mostram bastante corpo, e usando espada e arma, e lutando com uns monstrão colossais, gigantes, pula de avião e além, vai poder, até o visionário. Tudo isso dentro da cabeça da menina, volto a tratar, né? Então, foi uma escolha narrativa que eu acho que o Zack Snyder pensou que daria pra ele uma margem pra ele fazer o que quisesse, porque era tudo na cabeça da menina, mas não dá, porque cinema não é assim não, filho. Pra crítica que não recebeu muito bem esse filme, principalmente porque ele não é um filme, é um lixo, parecia mais uma fantasia erótica de trazer pessoas jovens, pra não falar outro termo, né, com essas roupas meio que chamando a atenção. Ou seja, seria meio que um fetiche em objetificar essas meninas. O Zack Snyder meio que disse que não, que isso era a proposta, era realmente fazer uma crítica a esse negócio aí, mas eu acho que tem que ensinar o homem como é que faz uma crítica. E tem um grande adendo aqui. O lugar onde elas estão não é só um simples hospício. É um caso noturno onde elas fazem danças e são danças eróticas. Como? Bom, próximo da lista, né? Agora, um cara que ficou famoso por encher o saco de uma certa atriz foi o Michael Bay, que durante as gravações de Transformers 1 e Transformers 2 achou que estava tentando fazer uma propaganda de carro e uma propaganda da Megan Fox. Eu tô falando do filme Transformers: A Vingança dos Derrotados. O segundo filme que, de certa forma, não vai focar tanto, apesar do nome, né, na briga entre os Autobots e os Decepticons. Na verdade, a gente vai ter algumas coisas, mas o foco principal seria realmente a relação do Sam Witwicky lá, e da personagem da Megan Fox, que agora se fugiu o nome da cabeça, e de certa forma como eles vão tentar lidar e fazer um passo a passo pra ressuscitar o Optimus Prime lá com a manopla de não sei o que. Nem lembro se é a manopla, se é o cu. É tanto objeto nesses filmes, velho. Nossa senhora. Onde está o cu? Cadê o cu? Tá ali. E além disso, o diretor decidiu focar também na sexualização da Megan Fox e fazer vários takes dela. Um desses takes, como pode-se dizer, é uma das cenas lá no começo do filme. A gente vai ter a Megan Fox consertando uma moto, ela fica deitada e suada, e aí tem câmera que passeia pelo corpo dela, e aí fica girando e tal, e não sei o que. E aí, meu filho, tá, né? Pra quê? Não sei. Sendo sincero, a Megan Fox nessa época, ela era um sex symbol, era muito desejada por fãs. Ela fez alguns outros filmes que de certa forma trabalhavam um pouco essa questão dela. É o caso lá da Garota Infernal, que é um dos filmes que tem essa pegada, entendeu? Ela ainda trabalhou de novo com o Michael Bay fazendo Tartarugas Ninja, por exemplo, também, mas aí eu acho que já deu uma cometida mais no homem e percebi toda essa nuance quanto ele teve no Transformers 2. Mas como se só fazer a cena fosse pouco, o diretor ele pediu pra Megan Fox ficar repetindo isso diversas vezes, então ele refez esse take um monte de vezes mesmo. Com pretexto de que não tava bom, ele queria que a cena ficasse perfeita, era o momento pra meio que demonstrar essa relação que ela tinha com o Sam, e tal, um swell. No final das contas, virou só realmente uma propaganda do corpo da Megan Fox. Ela não gostou nada disso, ela tinha muitas tretas com o diretor, umas tretas pesadíssimas, porque ele era meio que muito autoritário dentro do set, e isso acabou acreditando na saída dela, e no terceiro filme ela não aparece, parece uma loura genérica lá, que eu esqueci o nome. Então, pessoal, esses foram alguns momentos em que os diretores às vezes tomaram umas decisões que a gente ficou pensando assim, óbvio que